Fala, navegantes! Passando bem rapidinho aqui para falar sobre as estreias desse mês de junho. Finalmente vai chegar na plataforma da Disney a série do Loki. Muita gente está esperando essa série porque ela teoricamente não, né, gente? Vamos falar a verdade. Ela vai finalmente inaugurar o multiverso dentro da Marvel. Ela finalmente vai explicar como é que funciona. A gente tem lá uma instituição que teoricamente controla essas ramificações do tempo e a gente vai ver tudo isso nessa série. Muita gente está criando especulações e teorias sobre, porque pela primeira vez existe ali a possibilidade da gente tratar com outras realidades, como a realidade, por exemplo, dos X-Men e a realidade do Quarteto Fantástico, que inclusive já foi anunciado para o final dessa temporada de filmes da Marvel. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso. Dá uma olhadinha, eu vou deixar num card em algum lugar por aqui. Inclusive, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar, dar aquele like e aquilo tudo que vocês já sabem o que devem fazer. Voltando falando aqui sobre finalmente o lançamento da série do Loki, muita gente está criando teorias, né? A gente tem, por exemplo, fotos do set de filmagem de uma Lady Loki, inclusive da atriz que já foi confirmada. Enfim, todo mundo já viu esses vazamentos aí de fotos do set de filmagem, tá todo mundo teorizando que ela teoricamente seja o vilão. Calma lá, vamos respirar um pouquinho e avaliar essa teoria. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Loki vai ter que consertar as cagadas dele em diversas outras realidades. E ele não é uma pessoa muito legal de se lidar. Então, o que eu acho é que, eu vou de novo dizer, o que eu acho é que o Loki não vai ter um vilão específico, ele vai ter diversos vilões, ele vai ter que lidar consigo mesmo em diversas realidades. Me parece que essa Lady Locke tá lá para fazer a mesma coisa que ele, tentar consertar as cagadas que ele saiu fazendo em outras realidades. Mas cada um com seu jeito de trabalhar. A gente vê o Loki ali num papel mais de anti-herói e talvez ela seja alguma coisa mais heroína, mais certinha, eu não sei. O que a gente sabe de fato e concreto é que o personagem do Loki, quando ele foi desenhado pela primeira vez lá no início da década de 40, nas HQs, ele não tinha esse quê de anti-herói, de alívio cômico. Ele era um vilão pesadíssimo. Ele tinha o cabelo meio avermelhado, ele tinha traços bem diabólicos. Então, eu acho que talvez a série vá explorar esse caminho, mostrando outras versões bem diabólicas do próprio Loki. Então, eu não apostaria num só vilão, eu apostaria em diversos vilões ali que o Loki vai ter que enfrentar em todo esse processo. Logo porque se fosse um simples anti-herói simples de se lidar, a própria instituição que controla o tempo teria resolvido sozinho, né? Venhamos e convenhamos. Então, sobre essa primeira teoria de que a gente vai ter só um único vilão, acho improvável. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Mas eu, particularmente, acho muito improvável. O que nos leva a outro fato que tem lá nas HQs e que algumas pessoas estão questionando, que é uma das versões do Loki feminino. Gente, olha, o Loki, para quem é fã de quadrinhos sabe que o Loki, ele por diversas vezes já mudou de gênero. Ele já veio no gênero masculino, já veio no gênero feminino. Aliás, não só o Loki, né, gente? A gente sabe que diversos outros personagens das HQs já apareceram em outros gêneros. A gente tem o Homem-Ferro, que já foi o próprio Tony Stark e já foi um outro personagem. Enfim. Até o Gavião Arqueiro, aliás, Gavião Arqueiro. Até o próprio Capitão América, que não mudou de gênero, mas já mudou o manto de personagem, que já foi tanto o Falcão quanto o Capitão. A gente tem, por exemplo, a Viúva Negra, que já foi tanto a Romanoff quanto outras pessoas também. Então, essa mudança é muito comum, tá? O próprio Loki já foi mulher e homem diversas vezes. Ele, inclusive, já renasceu como Lady Sif depois que ele morreu em uma das versões Ragnarok. E eu digo uma das versões Ragnarok porque nos quadrinhos a gente já teve Ragnarok tantas vezes que já até esquecemos aí de contar quantas vezes isso aconteceu. Possivelmente isso aconteça também no CM, talvez a gente veja talvez umas outras versões de Ragnarok. Muita gente está falando também que vamos ver ou visualizar outras versões do universo depois do blip. A gente vê ali Nova York toda destruída, ou algumas pessoas acham que não, isso não vai ser depois do blip, vai ser depois da Batalha de Nova York. Tem lá a torre do Tony Stark destruída.
Mas vamos ver. Eu acho que a gente talvez vá ver uma versão onde o blip deu certo e continuou, né? Porque, teoricamente, o blip deu certo. Ele só foi desfeito mais na frente. A gente vai ver uma versão onde a Batalha de Nova York não foi muito bem sucedida. A gente vai ver diversas versões. O que a gente tem que fazer é acalmar o coração, esperar a série chegar e prestar bem atenção nela, porque a série, como eu já disse antes, vai inaugurar o multiverso oficialmente dentro do UCM. E isso é muito importante porque a gente já tem aí perspectivas do Homem-Aranha e do filme do Doutor Estranho tratando do assunto. Então, muito provavelmente, essa é a minha aposta, que o Loki vai fazer alguma cagada ou deixar alguma coisa muito mal feita em uma dessas realidades e que vai exigir a intervenção ou de um herói ou de um vilão nos próximos filmes por aí. A gente vai ter tanto no Homem-Aranha, que já está previsto isso acontecer, a gente tem até lá o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que vai aparecer, o do Tom Holland, todo mundo junto, lindo, confraternizando. Então, será se o Loki não vai ser o grande responsável por infringir as leis do tempo e abrir essa realidade? Se bem que ele já está infringindo, né? Mas se ele que vai baldear de vez ou bagunçar de vez toda essa situação, a gente não sabe. Outra coisa que tem se falado é que já que ele está inaugurando finalmente o multiverso, se a gente não vai ver alguma coisa de X-Men, né? Se ele não vai aparecer numa realidade onde os X-Men vão estar lá e vão ajudar ou intervir alguma coisa. Eu acho improvável. Se a Marvel fosse fazer isso, ela teria já incluído alguma coisa na programação dela agora nessa próxima fase de X-Men, coisa que não aconteceu. A gente tem programação de vídeo daqui até 2 anos, 2 anos e meio para frente. E a única programação que a gente tem é do Quarteto Fantástico e a gente não tem nem título pro filme. Não tem nem data e nem título. Só sabe que vai ser o último filme dessa próxima fase. Então eu acho improvável, apesar de que o Loki tem uma história com X-Men. Ele já apareceu diversas vezes nos quadrinhos. Uma das vezes ele tentou seduzir a Tempestade, o que não deu muito certo. Aliás, o Loki vive não dando muito certo. E uma outra vez foi quando ele tentou inaugurar um grupo tipo os Vingadores ali, só que os Vingadores do Mal, e que também flopou. E isso flopou porque ele tinha no grupo tipo Caveira Vermelha, tinha Magneto, tinha o Duende Verde, e não precisa ser muito inteligente para saber que mistura entre Caveira Vermelha, nazista, e o Magneto, que foi preso, torturado e judiado e tratado mal lá pelos nazistas, não ia funcionar. Eles acabaram tendo uma briga entre si e o time meio que foi dissolvido. Então, basicamente, essas são as teorias que a gente tem hoje aí na internet sobre a série do Loki. Essas são as minhas observações. Assista a série. Não deixe passar nenhum episódio, porque ela vai ser base para o que a gente vai ver agora na próxima fase da Marvel. Senão, daqui a 2, 3 filmes da Marvel, você vai estar saindo lá do cinema, igual uns bisões que eu vejo, dizendo assim: ah, mas isso aí não fez sentido. Não fez sentido porque você não assistiu toda a sequência que deveria ter assistido. Então não seja bizonho, fique de olho, a série tá vindo aí, vai ser muito boa, vai ter um alívio cômico. A Marvel tá apostando forte nesse novo personagem do Loki como anti-herói. Como eu já falei, quando ele foi criado, ele não tinha isso. Esse alívio cômico dentro das HQs aconteceu de 2010 para cá, depois que ele apareceu e deu super certo dentro do UCM como um anti-herói engraçadinho. Então, o que a gente vê é que o filme do Loki vai inaugurar muita coisa boa, a série do Loki vai inaugurar muita coisa boa do que a gente vai ver por aí nessa próxima fase. Fique esperto, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e aí a gente vai trazendo mais novidades a respeito dessa próxima fase tão incrível que a Marvel está lançando. É isso aí, tchau, falou, valeu!